Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Nesta semana nós vamos refletir sobre um tema que tem sido objeto de estudo, de preocupação dos cristãos ao longo de muito tempo, que é a afirmação bíblico-teológica do paradoxo da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Bem, o que significa isso? Se Deus é soberano e dirige e controla todas as coisas, então as minhas escolhas não são reais? Se nós somos seres morais com capacidade de discernimento, de reflexão e de tomada de decisões, então Deus se curva diante das nossas escolhas? Como nós podemos entender e harmonizar dois seres de categorias diferentes, Deus, o Criador, e nós, as criaturas, igualmente seres volitivos com capacidades de tomadas de decisão, se nós tomamos decisões e essas decisões não estarão em conflito? Qual é a de quem que prevalece? Se Deus é soberano, em que importa ou qual a real noção das nossas necessidades ou das nossas definições? Bem, sobre isso nós vamos falar ao longo desta semana. Hoje eu gostaria de começar com o ponto que se refere à soberania de Deus. Essa expressão é muito comumente conhecida pelos evangélicos. Nós temos até cânticos que falam assim, nós dizemos, Tu és soberano, Senhor. Mas o que significa afirmar isso? Nós podemos resumir de uma forma geral que a soberania de Deus é o seu atributo, a sua qualidade, que lhe confere o poder de dirigir absolutamente e controlar todas as coisas. Tudo que existe no universo está debaixo do controle e da vontade perfeita de Deus. Obviamente, quando nós estudamos sobre a soberania de Deus, nós não podemos separar ou diferenciar este atributo divino das outras qualidades, da sua santidade, do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, porque a glória de Deus consiste exatamente na união de todos os seus atributos perfeitos. Portanto, a soberania de Deus também tem que ser olhada desta maneira. Hoje nós vamos destacar sobre o aspecto da sua soberania. O que a palavra de Deus tem a nos dizer? Bem, vamos começar com o próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre algo tão importante que é a salvação. Como que a vontade soberana de Deus se manifesta na salvação de pecadores? No Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 11, nós lemos os versículos 25 a 27 que dizem o seguinte: Por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Senhor Jesus exclama a Deus em louvor, dizendo, Senhor, foi do teu agrado. Foi do teu agrado que algumas pessoas rejeitassem o Evangelho, e foi do teu agrado que aqueles que se humilharam receberam humildemente a mensagem da salvação. Porque tudo me foi entregue por ti. Ninguém conhece o Filho senão tu, Senhor, e ninguém conhece a ti senão eu, o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, diz o Senhor Jesus, claramente demonstrando que a vontade de Deus é soberana sobre a revelação do conhecimento salvífico do Senhor. Bem, nós conhecemos uma história antiga da tradição judaico-cristã, que é a história de Jó. Jó foi tentado e provado, tentado pelo diabo e provado por Deus. Ao longo de todo o seu livro nós vemos os debates de como ele está tentando entender o que ocorreu, mas no final do seu livro, antes da sua restauração, ele faz uma afirmação impressionante, em Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece não apenas que Deus pode todas as coisas, mas ao reconhecer a soberania do Senhor, não apenas a sua onipotência, ele diz, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há um único plano do Senhor que venha a falhar. É isto que significa dizer que Deus é soberano. Toda a sua vontade é cumprida plenamente. Nabucodonosor, que foi um imperador, um grande império antigo, o Império Babilônico, na altivez do seu espírito vem a ser
quebrantado pelo Senhor e perde a sua capacidade de discernimento. Quando ele volta à compreensão, a Bíblia nos diz em Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35, que ele reconheceu. Diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Basicamente, aquele homem outrora orgulhoso diz: olha, quem manda é Deus. Ele domina sobre os exércitos dos céus, os seres celestiais, anjos e demônios, e domina sobre todas as forças da terra. Ninguém pode impedir o Senhor, ninguém pode questionar e dizer o que é que o Senhor está fazendo. Paulo resume esta verdade da soberania de Deus, falando não apenas da salvação, mas sobre tudo mais, num versículo. Claro, há várias passagens da Escritura, eu gostaria de destacar apenas Efésios capítulo 1, versículo 11, que nos diz o seguinte: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, ou seja, destinado previamente pela vontade de Deus, segundo o propósito daquele que faz, não algumas, não as mais importantes, não aquilo que lhe cabe, espera dos outros, mas que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, a vontade perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que em conselho dirigem e governam todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Ó Deus bendito, ajuda-nos a não apenas reconhecer a verdade de que Tu és o governante universal sobre cada aspecto da realidade, cada milímetro do universo está debaixo do Teu controle, cada força operante, mas pela graça do Teu Espírito, ajuda-nos a, confiando nisso, descansar e assim encontrarmos paz em nosso coração, de que o Senhor está no controle deste mundo que para nós muitas vezes se manifesta caótico e sem razão. Ajuda-nos, ó Deus, a com esta confiança vivermos de forma pacífica em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você amanhã refletindo sobre o outro lado, a responsabilidade humana.